E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ralph Gomes, do canal Reativado, e hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre física quântica. É um tema bem interessante, que muitas pessoas não têm conhecimento sobre esse tema. Importantíssimo para as pessoas que têm um caminho de livres pensadores, de ateísmo, os deístas, os agnósticos, toda essa turma, os céticos, né? Que se interessam por vasculhar, investigar a realidade, estão incomodados com a realidade na qual vivem, são reacionários, né? Que não são submissos, subservientes, são gênios, pessoas inteligentes, que gostam de saber sobre a realidade das coisas, conhecer o princípio das coisas, né? Lá na Grécia Antiga, estava escrito lá no oráculo de Delfos: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então você vê que na antiguidade, coisa de 500 anos antes de Cristo, já havia toda essa sabedoria. Uma sabedoria que parece que foi perdida. Então o que ocorre? Muitos evangélicos, né, hoje, por mais que a tecnologia tenha se desenvolvido, por mais que a ciência tenha feito um esforço, os homens de ciência, né, isso começou lá no passado com René Descartes, os primeiros homens que começaram a pensar, né, os homens que inclusive tiveram que ser criminosos na época, né, tiveram que roubar corpos para poder fazer as suas dissecações, para conhecer o corpo humano, porque a religião não permitia esse tipo de coisa, esse tipo de investigação. A religião, como sempre na história da humanidade, encobrindo a verdade, com medo, com pânico em relação a que as pessoas comuns descobrissem a verdade. Por quê? Porque quando o homem comum descobre a verdade, ele se liberta. No princípio, a Igreja Católica Romana não permitia as traduções bíblicas. As Bíblias eram impressas em latim. E nas igrejas, apenas os padres e algumas elites entendiam o que estava escrito na Bíblia. Por quê? Controle. Toda vez que você vê cerceamento de informação, toda vez que você vê limitação do conhecimento de forma metódica, de forma intencional, cuidado. Esse é o princípio da tirania. Quem é tirano, né? Os governos egoístas, os governos totalitários, como é o que nós vivemos aí agora no momento, aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil os governos compreenderam que você pode soltar informação à vontade. Nós somos um dos países que mais acessam a internet. Só que informação não é conhecimento. Então os governos entenderam que liberar informação não é tão importante, não é tão perigoso para os governos. Porque informação sem capacidade interpretativa não representa nada. É desinformação. Então os governos hoje trabalham, principalmente aqui no Brasil, com desinformação. Cara lá, desde o cara mais humilde, né, que trabalha na faxina, né, que trabalha lá varrendo o chão, até um governador do estado, ou um presidente da república, ou alguém de alto escalão militar, tem acesso às mesmas informações. Entretanto, com capacidades interpretativas diferenciadas, né? O indivíduo comum, ele tem um mundo no seu celular, mas ele fica limitado a certo tipo de informação que, na maioria das vezes, nem ele compreende direito. E, geralmente, o indivíduo comum, ele usa a internet, as mídias sociais, só para entretenimento. Muito poucos usam para adquirir conhecimento. Um exemplo disso é aqui o YouTube, né? Que qualquer bobagem explode visualizações. E canais importantes que falam de conhecimento, os canais ateístas, livres pensadores, deístas, agnósticos, céticos,
seja lá o que for, qualquer um que trabalhe com informação séria não tem muitos vislumbres aqui no YouTube. Então eu queria falar um pouquinho aqui sobre, né, física quântica, desse prólogo aí, porque eu quero falar sobre Einstein, porque existem muitos religiosos que dizem que Einstein acreditava em Deus, que ele falou algumas frases como Deus não joga dados. Só que Einstein tem um vídeo dele famoso onde ele mete o pau, desce a marreta na religião. Que o Deus, entre aspas, de Einstein e dos grandes gênios da humanidade não é esse mesmo Deus das religiões. Nem sequer pode ser chamado de Deus. Einstein era praticamente deísta, né? Ele acreditava que poderia criar uma equação para explicar o princípio do universo. Então isso é deísmo, né? O deísta, ele aceita a possibilidade de um princípio até inteligente, cósmico, mas ele não descarta que esse princípio faça parte da natureza, que possa ser compreensível através da ciência. Isso é o deísmo. Então o que ocorre? Einstein, apesar de ter sido um grande gênio, Einstein cometeu alguns equívocos. Foi importantíssimo, né, para o desenvolvimento da ciência, mudou totalmente a visão de mundo com a teoria da relatividade, provou e demonstrou que o tempo é relativo, que as viagens no tempo teoricamente são possíveis. Então Einstein é um gênio que trouxe grandes mudanças de paradigmas na própria ciência. Mudou a forma das pessoas verem o mundo. Algumas, né? Poucas. Porque infelizmente a maioria continua raciocinando de forma materialista. As religiões ainda controlam a sociedade, por incrível que pareça. Misticismo, superstição ainda controlam a sociedade. Só que Einstein, por mais genial que fosse, ele foi um pouco arrogante em alguns aspectos, porque existia na época dele já, né, as teorias quânticas que ele não aceitou, e hoje a física quântica é a ciência de ponta. Desde que ela surgiu, já na época de Einstein, né, início do século XX, já lá por 1915, 1920, a época do auge, né? Que Einstein conseguiu toda a sua popularidade. Nessa época também, né, meados do século XX, início, né, meados do século XX, a física quântica começou a se estabelecer com suas leis que assombraram os cientistas e os físicos da época. Einstein se negou, inclusive, um princípio chamado entrelaçamento quântico, que é um dos princípios mais bizarros da física quântica, que fala que duas partículas, se elas forem entrelaçadas, ou seja, existe um processo em que você conecta duas partículas, elas ficam como se fossem gêmeas. Aí você pega uma partícula, deixa aqui na Terra e manda outra para a Lua. Se você gira essa partícula para o lado direito, digamos assim, a que está na Lua automaticamente gira para o lado esquerdo. Se você muda a carga para positiva dessa partícula, a carga da partícula que está na Lua fica negativa. Isso é incrível, porque não existe sinal sendo enviado, é instantâneo. É mais rápido que a velocidade da luz, porque não existe movimento. É instantâneo. Isso se chama entrelaçamento quântico. As coisas mais assombrosas, mais incríveis. Como pode, sem deslocamento, sem envio de sinal, uma partícula interferir na outra a quilômetros e quilômetros de distância? Einstein chamou isso de função fantasmagórica. Como Einstein era muito inteligente, ele na época ele falou o quê? Né? Que era como se colocasse, se pegasse um par de sapatos, né? Se colocasse o pé esquerdo numa caixa e o pé direito numa outra e se mandasse essa outra para a Lua. Sempre que você abrisse a da Terra, você acharia o pé esquerdo. Sempre que você abrisse a da Lua, você acharia o pé direito. Né?
Isso seria já uma coisa pré-estabelecida. Einstein era muito inteligente. Entretanto, né, isso na época não tinha como comprovar, porque não existiam equipamentos para se comprovar entrelaçamento quântico, e ficou a questão mística, com a questão filosófica, e se abandonou essa questão por conta de, né, ficou uma questão meio de opinião mesmo. Né? Só que tempos depois, né, Einstein morreu, muitos anos depois, né, um jovem físico decidiu, né, já na modernidade, com mais tecnologia, ele decidiu, porque ele queria uma notoriedade, queria aparecer, né, diante dos físicos, né, queria ter seu nome colocado na história. Então ele pensou, como fazer isso? Vou pegar a questão lá de Einstein e vou criar um experimento para tentar demonstrar se Einstein estava certo ou errado. Se o entrelaçamento quântico é uma ilusão ou se ele é real. Então se montou o computador, se montou um experimento, que comprovou de forma inequívoca, de forma incontestável, que o entrelaçamento quântico é uma realidade. Ou seja, Einstein estava errado. Uma partícula entrelaçada com a outra, se ambas forem separadas e se estiverem entrelaçadas, uma vai agir de forma contrária à outra. Você altera a partícula aqui, a outra que está lá a quilômetro de distância sofre a alteração inversa. Como isso? Mas como? Se Einstein estabeleceu a velocidade da luz como um limite. E essa função é instantânea, mais rápida do que a velocidade da luz. Então são esses assuntos que são impressionantes. Assuntos que têm que ser conhecidos pelos ateus, pelos livres pensadores. Porque o assunto do ateísmo, né, as pessoas falam, eu sou ateu, e nada muda na vida da pessoa. Outros, é simplesmente uma questão de rotulação. Né? Tem um artista, que eu nem sei ainda se está vivo, né? É um roqueiro chamado Serguei. E ele costumava falar uma coisa interessante. Ele dizia, eu não sou cerveja para levar rótulo. Então realmente hoje nós vivemos uma sociedade de rótulos, né? As pessoas gostam de rótulos. Eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou deísta, eu sou cético, eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou isso ou aquilo. Só que nós, livres pensadores, não temos que ter rótulos. Nós temos que entender que temos que trabalhar com conhecimento, toda a amplidão do conhecimento. E a ciência, ela tem várias ramificações, várias especializações. Nós temos que estar por dentro disso para ter embasamento. Porque não adianta nada. Se você tem um rótulo, você é simplesmente mais um religioso, um fundamentalista. Né? Então a ciência é uma coisa ampla. Né? Claro que às vezes a gente usa certos rótulos para nos definir, porque também a gente tem que... né? Isso faz parte de você meio que definir a sua postura. Nós também temos que transcender um pouco isso. Muitos ateus, muitas pessoas que estão interessados em investigar a realidade, não estudam, né? Não têm acesso a certo tipo de informação. E a física quântica, que é a física de ponta, né, traz e quebra muitos paradigmas. É uma física impressionante. Universos paralelos hoje já são teorizados. Se você não trabalhar com universos paralelos hoje, muitas das leis descobertas pela física quântica, muitos dos processos que hoje funcionam, são testados e ratificados todos os dias. A física quântica pode dizer que é uma ciência que só está se ratificando. Ninguém conseguiu contrariar até agora os princípios da física quântica. E são princípios bizarros, princípios que levam a conclusões sobre universos paralelos, sobre possibilidades de múltiplos universos, sobre possibilidades de interferência de um universo no outro, de uma dimensão na outra, possibilidades de teletransporte, viagem no tempo, não localidades. Você imagina isso? Né? Quando você vai lá dentro do átomo, você se aprofunda com altíssimas energias, você bombardeia o átomo, você vai lá nas partículas subatômicas, nas estruturas que estão na base
da construção disso que nós chamamos de mundo físico, você olha lá dentro, você não vê nada. Você vê só algo como uma informação. Você vê a possibilidade dessa informação estar sendo enviada de algum local. Como se fosse um sinal. Porque não existe nada físico. Quando você vai dentro do átomo, o átomo não tem localização. É praticamente impossível você determinar a localização de um átomo. Ou, perdão, de um elétron. Que compõe o átomo. É impossível. Tudo que você tem uma probabilidade dele estar em algum lugar. Mas, em tese, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, não está em local algum. Isso chama não localização. Porque o átomo é basicamente espaço vazio. Então eu queria trabalhar um pouquinho isso aqui, falar um pouco sobre isso. É um assunto complexo, como esse. Se nós vamos trabalhar com busca de conhecer a realidade, sempre vai ser complexo. Né? Então, eu vou abordar aqui inicialmente esse assunto, vou dar sequência em outros vídeos. Então, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.